o discurso do ex-presidente Lula no sábado, meio-dia, que foi o início do discurso, inclusive quase meio-dia, dá para a gente refletir aqui, fazer várias edições do Escola da Vida, né? Eu acho que em um deles ele diz, né, que ele não é mais um ser humano, ele é uma ideia. O que seria isso, hein, professor? O que seria ser uma ideia? Será que a gente deixa de ser humano? Lula realmente deixou de ser um ser humano? Ele é uma ideia? Ele é, de repente, esse mito que você estava falando? Olha, você sabe que, de maneira geral, a história do Brasil, e nós somos um país que em breve, né, no dia 22, vai completar 518 anos de história, nós não somos um país que tem tantos mitos assim na nossa trajetória. É diferente de outras nações que têm os seus heróis históricos. A própria nação norte-americana que, de uma certa forma, ela coloca lá no alto George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, né, o Martin Luther King. Então há toda uma trajetória onde isso tem marca. O Brasil, se nós olhamos aqueles que de alguma maneira se elevaram acima da humanidade, não da humanidade em geral, mas do ser humano, eles se tornaram mitológicos, né, talvez o mais referente disso tenha sido Getúlio Vargas. Né? Nesse sentido, há uma expressividade, inclusive durante o período dele ditatorial, essa forma dele, né, de se elevar acima do comum dos mortais, ela foi usual. O Lula tem essa característica na sua trajetória, dada a natureza do percurso que ele fez. Né? Operário, vindo do Nordeste, alguém que foi vitimado no seu local de trabalho, depois entrou no movimento sindical, enfrentou, né, governos autoritários. Então toda essa constituição, né, de um enredo até chegar à presidência, isso sem dúvida dá essa marca. Ademais, nos dois governos que ele fez, enquanto ação junto à população, muita gente é extremamente grata àquilo que foi produzido. Isso, até quem dele discorda, sabe de vários avanços que foram feitos nas áreas sociais. Por isso, não é estranho que haja essa elevação. Aliás, Fabio, há uma curiosidade. A frase que ele citou, que para mim é a frase mais forte do discurso, né? Agora eu não sou um ser humano, eu sou uma ideia, ela já apareceu na história de outros modos. Mas ontem, enquanto eu estava no Jornal da Cultura, uma das espectadoras me alertou de algo que eu não sabia. Essa frase, de uma outra maneira, ela aparece naquele filme V de Vingança. Né? V de Vingança, que fala exatamente de um movimento, né, de insurreição popular. E eu fui atrás da frase original. Né? A frase original que está no filme, um filme que eu não assisti, né, mas que aparece, aliás, se você se lembra, em 2013, uma parte dos manifestantes usava a máscara clássica ali do filme V de Vingança. Tem até uma ironia nessa história que a frase usada tenha vindo até, né, de uma situação como aquela. Mas olha a frase do filme. Embaixo dessa máscara há mais do que carne. Atrás dessa máscara há uma ideia. E ideias são a prova de bala. Essa é uma frase que está lá no filme. Não é exclusiva a noção, né, daquele filme, mas ela carrega um pouco a ideia de que assim, eu não sou mais só eu. Eu sou uma multidão que comigo está e eu sou um conceito a ser defendido. É uma possibilidade. Hoje, aqueles que apoiam o ex-presidente Lula estão, sim, trabalhando esse tipo de enredo, né, em que há a construção de uma imagem mais idealizada. E aqueles que são avessos, são contrários, estão tentando a todo custo demolir, né, essa ideia. Eu acho que para a política em geral, e aí concluo essa fala nesse minuto, para a política em geral, não é bom quando a gente elege, né, num sentido de escolha, não no sentido de voto, quando a gente edifica mitos, é algo que pode colocar um pouco fora da nossa política no cotidiano. Mas é inegável que o ex-presidente Lula, preso ou não, ele compõe em torno dele uma aura mitológica. Nossa, bacana. Repete essa frase, professor, do V de Vingança. Embaixo dessa máscara há mais do que carne. Atrás dessa máscara há uma ideia, isso é Creed. Ideias são a prova de bala. A frase do ex-presidente Lula, ela não é uma cópia, mas ela é uma inspiração. Essa frase não é exclusiva do filme, ela já aparece na história em citações anteriores, inclusive de pensadores, especialmente naquilo que é o debate feito por Cícero, né, dentro do mundo romano na antiguidade. Mas, ainda assim, ela é uma frase que tem um impacto grande, né? A gente não pode esquecer. Eu volto ao ponto, né, Fabiola? A mitologia, ela entendida, mitos, né, no grego antigo, significa uma narração fabulística. Em alguns momentos se aproximaria daquilo que é a invenção, mas ela também dá um ar de santidade. Quando a gente vê, por exemplo, o Papa João Paulo II, na sua fase terminal, ele se torna um mito,
né, daquele sofredor, aquele que passa por um sofrimento grande. Se a gente olha alguns artistas e atletas, há em torno deles a ideia mítica é que o Brasil não tem assim tantos mitos, eles são muito localizados, né, como, por exemplo, Antônio Conselheiro, né, mas não há, exceto o presidente Vargas, que se suicidou, né, com uma carta de impacto em 1954, e agora o ex-presidente Lula, tem muita rarefação, né, de mitos nessa nossa trajetória. Agora, tornar-se uma ideia, de fato, né, você pode até liquidar uma pessoa, seja trancafiando, seja até aquilo que é o horror, que é eliminando, mas ainda assim, para você eliminar uma ideia é um pouco mais complexo. Professor Mário Sérgio Cortella, muito agradecida aqui pela aula de hoje. Um bom dia até quinta-feira, professor. Abraço.